eu já vou... Ó, a Loren chegou. Enquanto ele... Bom, já está gravando. Então, eu vou apresentar uma janela. Essa aqui. Compartilhar. Marley, boa tarde, Marley. Estão vendo aí? Dá para ver. Tá, então eu já vou ligar aqui a aula de hoje, já vou abrir ela. Aí está, tá? E estou buscando lá do Moodle. Vocês já têm esse arquivo aí no Moodle, né? Vamos dar uma olhadinha nele e... Vamos dar uma olhadinha nele, mas você já tem acesso, tá? A esse arquivo aí no Moodle, tá? Bueno, então, conforme a gente falou na semana passada, meus queridos e minhas queridas, somos 28, né? Dos 33, tá bom? Um quórum bom para a gente tocar a aula. O que a gente vai ver nessa PNP é o conteúdo que eu havia programado para ver com vocês na segunda etapa, né? Lá na modalidade presencial, tá? E então nós vamos ver esse conteúdo agora aqui na PNP, tá? Chegou o Arthur Nunes, certo? Que é alvenarias e técnicas de construção a seco. O Fidel tá aqui, ó. Fidel, deixa o pai, peraí. Tá? Mas hoje a gente começa vendo alvenaria, tá? Esse é o Fidel. Ele... Tá, gente, seguinte. Então, vamos lá. Eu já abri aqui o nosso material, alvenarias. Bom, temos que começar como, tá? Eu mobilizei uns autores. Ontem até eu separei uns livros e mostrei. Esqueci de fazer isso hoje, mas depois, se der tempo, eu pego ali, eu deixo para mostrar na aula que vem, tá? Que são livros bem interessantes que eu acho que vocês vão gostar de ter, aqueles que estão gostando de estudar construção civil, né? Porque tem uns que vão fazer ED, vão terminar e depois vão para enfermagem, vão para matemática. Tudo bem, não tem problema nenhum. O que acontece? Então, eu mobilizei alguns autores, né, para trabalhar conceito de alvenarias, tá? Mas antes de trazer e da gente dar uma olhada no conceito desses autores, o que eles têm por conceito de alvenaria, e é bom que a gente sempre inicie um assunto estudando os conceitos daquilo, né? Eu preciso dizer o seguinte: o conceito que eles mobilizam, que eles utilizam para explicar a alvenaria, é um conceito ligado, evidentemente, ao contexto do estudo da construção civil, né? Então, eles falam muito em painéis verticais, em fechamento, daí tem a possibilidade da alvenaria, né, constituir uma parede que seja uma estrutura também, papel estrutural, enfim. Mas especificamente a alvenaria, o que é, tá? Para a gente entender. Então, assim, a alvenaria, ela é uma técnica construtiva, né, com a qual a gente consegue materializar, certo, um elemento construtivo, certo? Entendendo elemento construtivo como uma parte, né, de uma edificação. Eu não sei se eu já falei isso para vocês, vou minimizar aqui para vê-los, né? Não sei se eu já falei isso para vocês, mas assim, eu vejo a edificação, né, essa coisa que dá nome para o nosso curso, né, edificações, eu vejo a edificação como um somatório, né, de elementos construtivos, certo? Então, eu faço vários elementos construtivos e eles somados, né, agrupados, articulados, eles formam a edificação, né? Então, vamos ver um exemplo de elemento construtivo aí. Parede é um elemento construtivo? Sim, é um elemento construtivo, né? Um pilar é um elemento construtivo? Sim, é um elemento construtivo, né? Quem me dá um exemplo aí de outro elemento construtivo, hein? Esquadria pode ser visto como elemento construtivo? Pode. A gente já compra pronta a esquadria para instalar ali, mas ela pode ser um elemento construtivo. A pavimentação, contrapiso, né? São elementos construtivos,
tá? Bom, se a gente for analisar, e eu acho que isso eu já falei em aula para vocês, né? Porque isso é legal da gente visualizar, porque isso dá sentido, né, aos conceitos e às disciplinas e ao desenho metodológico no curso, né? Então, assim, fica mais fácil de entender o porquê das disciplinas e o momento delas, enfim, no estudo lá de edificações, no momento que a gente visualiza isso. Mas se a gente for analisar o elemento construtivo em si, né, a gente chega à conclusão de que ele é o somatório de componentes construtivos, né? Por exemplo, um pilar, ele tem vergalhão, que é um componente construtivo, né? E ele tem concreto, que é um outro componente construtivo, é verdade? A armadura é um componente e concreto é outro componente. E se a gente for analisar o componente construtivo, né, que se agrupando a outros componentes construtivos forma o elemento construtivo, se a gente for analisar o componente, aí sim a gente chega nos materiais de construção. Então a gente diz que um componente construtivo, ele é o somatório de alguns materiais de construção. Então, no caso que eu dei do pilar, a armadura, né, que é um componente construtivo. Qual é o material de construção da armadura? Em Raul, o Raul que foi o primeiro a chegar. Raul, qual é o material de construção que compõe o componente a armadura? Vergalhão, qual é o material? Ferro. Muito bem, o minério de ferro. Então, o minério de ferro, que está na natureza, né, ele é extraído da natureza, na jazida, né, e aí ele vai para a indústria, vai para a Gerdau, vai para a ArcelorMittal, vai para, sei lá, para quem, e lá ele é beneficiado, né? Tem uma linha de produção, entra nas máquinas, se adiciona outros itens, outros aditivos, outros materiais, e se faz o vergalhão. Então, o vergalhão, ele é um componente. O material de construção que compõe o componente vergalhão é o minério de ferro, isso aí. E o concreto, né? O concreto é um componente, beleza, né? Agora, quais são os materiais de construção do concreto, hein? A Maria Eduarda Soares, quais são os materiais que compõem esse componente construtivo, Maria, do concreto? Maria Eduarda. A Maria Eduarda nos deixou. Vamos ver então. A Nicole. Nicole, quais são os materiais do concreto, Nicole? Do concreto? Isso. Brita. Pedra, muito bem. Isso. O que mais? Cimento. Muito bem. E argamassa. Não, argamassa. E areia. Areia. Muito bem. Manda um WhatsApp aí para Maria Eduarda e avisa ela que eu chamei bem na hora que ela saiu. Tá. Gente, então é isso, né? Bom, e a água? A água também. Muito bem, Raul. A água também, né? Bom, então a gente vai decompondo a edificação assim, né? Para a gente conseguir visualizar o que é elemento construtivo, o que é componente construtivo, até chegar nos materiais de construção. Eu acho que a primeira aula que a gente teve contato, que eu conheci vocês, eu acho que a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Lá no Mini, eu acho que sim. Porque, claro, a gente não chega lá na Lorenzetti, por exemplo, né? E pede na Lorenzetti, eu vim comprar um componente construtivo, eu quero um vergalhão, camarada. O camarada vai rir da gente, né? Não, a gente fala comprar materiais de construção, o tijolo, né? O bloquinho, o material é a cerâmica, é o barro, né? Que é beneficiado e aí se molda, se bota no forno, não sei que temperatura e tal, e aí a gente faz tijolo, que é um elementinho que tem uma resistência e tal. Mas ele é um componente, mas a gente compra por material de construção, né? Mas tudo bem, ninguém é obrigado a saber disso, né? Nós somos, mas eles não, né? Nós é que somos obrigados a saber que eles não são obrigados a saber, né? E isso é que nem esquadria, né? É muito comum as pessoas irem na loja comprarem aberturas, né? Mas não se compra abertura, a abertura é um buraco, né? É um buraco, né? Que a gente deixa na parede para encaixar a esquadria. O que a gente compra é a esquadria, né?
E aí é muito comum, até lojas que produzem esquadrias falam que estão produzindo aberturas, que estão vendendo aberturas, e as pessoas compram aberturas. Elas dizem que, agora vai sair caro, vou ter que dar uma parada na obra, porque eu não tenho dinheiro para comprar as aberturas. Mal sabe ela que as aberturas já estão lá, né? Não tem dinheiro para comprar as esquadrias. Mas é isso, são coisas assim de nomenclatura. Mas por que esse blá 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 todo, né? Começando a nossa segunda aula, que nosso assunto. Porque eu falava do conceito de alvenarias. Então, assim, a gente tem que deixar combinado que o conceito de alvenarias que a gente vai adotar é o seguinte: é uma técnica construtiva, né? Com a qual a gente consegue dar vida, não é? Materializar elementos construtivos que são parte da edificação, né? E aí o elemento construtivo que a gente mais dá vida, que a gente mais executa, mais cria, né, mais materializa com a alvenaria, são as paredes, né? E aí tem autores que vão chamar as paredes de panos verticais, né? Planos verticais, entende? Vedações, né? Vedações é mais utilizado quando a alvenaria ela não tem função estrutural e a gente vai chegar lá e vai dividir isso. Mas então, a primeira coisa que a gente tem que deixar combinado, né, nessa nossa aula de hoje, é esse conceito que a gente vai adotar, tá? Então, a alvenaria o que que é? É uma técnica construtiva, né, com a qual a gente consegue formar os elementos construtivos, tá? Pode ser parede, pode ser pilar, não tem problema, tá? Ali na Domingos de Almeida, no Areal, não sei quem é que mora no Areal, da turma e passa por ali. Na década de 90, construíram um edifício imenso que era para ser um centro esportivo. Aí a prefeitura comprou ou desapropriou, não sei, mas hoje é da prefeitura aquilo, aluga, mas hoje é da prefeitura aquilo, né? E é onde funciona o centro tecnológico, ou agência tecnológica, uma coisa assim da prefeitura, tá? E em parceria com as universidades. E o estilo arquitetônico daquele prédio é um estilo muito assim ligado aqui ao sul da América Latina e tal, Uruguai, que gosta muito de utilizar assim os materiais, deixar a arquitetura demonstrando, assim, mostrando a aparência dos materiais. Então se utilizou muito tijolo à vista ali, tijolo aparente. E a técnica com a qual fizeram as coberturas é com alvenaria, né? É com tijolo. Então as coberturas elas são assim em formato de não é bem uma abóboda, porque é um arco só em duas direções, né? A abóboda é nas quatro, mas é o que a gente chama de alvenaria armada, né? Então faz uma forma assim, em arco, posiciona os tijolos ali em cima, coloca uma armadura entre os tijolos, né? Uma malhazinha por cima, e depois joga um concretinho, assim, né? Ou até uma argamassa funciona, dependendo do vão, né? E do ângulo que se der. Então, além de parede e de pilar, que a gente vê pilar também com tijolo em alvenaria, pode fazer cobertura, né? Alvenaria armada é uma possibilidade de fazer cobertura também. Mas a mais utilizada, tá? O elemento construtivo mais utilizado, o que mais utiliza a alvenaria para se materializar são as paredes. Estamos combinados? Muito bem. Então, todo mundo entendeu esse conceito que a gente vai adotar de alvenaria? Ninguém levanta a mão aí que não entendeu? Então tá. Aí, Gabriel, tá. Eu Então, entendi. voltemos. Fala, Davi. Não, eu entendi o conceito, professor. Já anotei Tá, aqui. tá, beleza. Então, voltando ao material, o que que eu fiz? Certo? Alvenaria, conceitos e generalidades. Ok. Eu peguei aqui um conceito, que é um conceito de um livrinho que eu tenho aqui, que é uma coleção, né? Que é muito interessante, que eu vou mostrar para vocês na aula que vem, tá? Ou hoje, para quem tiver interesse, depois que eu parar de gravar. Porque quem gosta de construção e tal e quiser investir, eu acho um investimento muito legal o livro, tá? Acho muito legal esse investimento, a gente tem pro resto da vida. Se tiver que estudar, sabe que tem ali naquele livro tal coisa e vai à procura, né? Que é Mãos à Obra Pro, volume 2, que é o livro verdinho, né? Qual é o conceito que ele tem de alvenaria, né? Diz o seguinte, de cara, assim, começa o capítulo de alvenaria, ele já diz isso explicando o que que é. Olha o que ele fala. Uma obra que utiliza o sistema estrutural reticulado possui vigas e pilares que transferem as cargas da edificação diretamente para a fundação.
né? Bom, de cara ele já está me dizendo que a alvenaria pode ser estrutural ou de vedação, percebem isso? Nesse caso, o elemento da alvenaria tem apenas a função de vedação. De cara, ele já está falando isso. Então, para mim, ele nem explica o conceito de alvenaria, né? Ele já está falando que a alvenaria ela pode ter a função simplesmente de fechar os quadros, de fazer a vedação, de fechar, né? Ou ela pode ter função estrutural, né? Que é quando ela assume a responsabilidade pela estabilidade da edificação. Quando ela não assume essa responsabilidade, ela não é estrutural, né? Então, se ela é estrutural, a gente não pode fazer buraco nela, botar janela nova, porta nova, a gente não pode tirar a parede do lugar, né? Se ela não for estrutural, pode tirar fora que não vai ter problema nenhum, pode fazer porta, pode fazer janela que não vai ter problema nenhum, né? Bueno, os componentes de vedação podem ser blocos de concreto, blocos cerâmicos, painéis pré-moldados, entre outros, tá? Quando a alvenaria recebe a missão estrutural, a edificação não terá elementos estruturais, como vigas e pilares, porque quem vai fazer essa função, né, de ser a estrutura da edificação, quem vai estar se responsabilizando pela estabilidade da edificação, seja uma casa, seja um edifício, né, vão ser as alvenarias. Então não tem pilar, não tem viga, tá? Desses assim tradicionais que a gente conhece, tá? Porque na verdade a técnica da alvenaria estrutural, a norma, ela recomenda sim que se façam os reforços horizontais, aí a gente faz umas viguinhas, mas são só uns reforços com trelicinha, né? E também recomenda os reforços verticais em alguns pontos, a depender da indicação que o engenheiro der, né? A partir do cálculo estrutural. Então, em alguns pontos, a gente também coloca uma barrinha de ferro, né? E concreta. Então, de cima a baixo, assim, naquele pano de parede de alvenaria estrutural, vai ter aquele reforço estrutural. Não é um pilar, né? Não são pilares e vigas, são reforços estruturais, tá? Então, assim, esses pilares e essas vigas tradicionais que a gente conhece, de fato, não tem quando é alvenaria estrutural. Então, esse conceito aqui, na verdade, não tem conceito de alvenaria aqui. Ele diferencia quando ela é vedação e quando ela é estrutural, tá? E aí, já que a gente começou já a diferenciar o que é vedação e o que é estrutural, eu vou minimizar aqui para vocês, o que a gente precisa entender, tá? Que eu acho que eu não sei se eu já falei isso para vocês ou não. Mas para a gente poder entender bem quando é que tem responsabilidade pela estabilidade da edificação, quando é estrutural ou não, a gente tem que entender uma coisa, tá? Que é muito importante. Aí eu não sei se eu já perguntei isso para vocês. Como é que a gente inicia, né? A gente não, porque eu não faço isso, né? Quem faz é o engenheiro que trabalha para mim, né? Que é o Lucas. Lucas é que calcula as minhas estruturas. Como é que o Lucas inicia a dimensionar a estrutura de um edifício? Vamos imaginar um edifício de 15 andares. Eu faço o projeto, mando para ele. E aí ele tem que fazer o projeto estrutural, que é dimensionar a seção dos pilares, a seção de concreto das vigas, né? A espessura das lajes, a bitola dos ferros, né? O desenho dos ferros, tudo ele faz no projeto estrutural, né? Ele dimensiona toda a minha estrutura, todos os elementos que compõem a estrutura do edifício. Ele começa a calcular esse edifício de cima para baixo ou ele começa de baixo para cima? Hein? Já fiz essa pergunta para vocês ou não? Se eu já fiz, vocês vão saber responder. Deixa eu ver para quem eu vou perguntar aqui, porque a nossa aula é mega, hiper, mega interativa. O Ricardo está aí? Ricardo Freitas. Depois eu tenho que baixar essa. E aí, como é que tu acha que o engenheiro... Pode falar. Eu acho que é de cima para baixo. Por quê? Por quê? Não sei. Tem ideia. Chama alguém aí para te ajudar. Quem é que tu quer que te ajude aí? Quero que Diz aí. Quero que a Sofia me ajude. A Sofia Cunha? Hum. Sofia, o Ricardo colocou a batata quente em suas mãos. Sofia, vamos lá, vamos ver se a Sofia está aí ou se a Sofia foi tomar café. E é isso? Professora, não faço ideia. Não faz ideia? Eu acho que é de baixo para cima. Ah, tu acha que é de baixo para cima?
É. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. E isso é importante a gente sair da aula de hoje, Sofia, Ricardo, todo mundo, com esse entendimento. Então, o que que acontece? Eu falei que a edificação ela é formada pelo somatório dos elementos construtivos, né? Eu tenho vários elementos construtivos, daí eles vão se colocando assim articuladamente, e o somatório, o conjunto desses elementos construtivos, então, formam a edificação. Beleza, falei isso. O que que acontece? O elemento construtivo, ele pesa, né? Como tudo no planeta Terra pesa, né? Botar esse lápis aqui na balança, ele vai pesar, né? Tudo pesa, não é verdade? Então, o que que acontece? Na construção civil, como a edificação é um somatório de partes, é um somatório de elementos construtivos, eu posso ter um elemento do lado do outro, só encostadinho assim. Mas vai ser muito comum eu ter um elemento em cima do outro, né? Quando eu tenho elementos uns em cima dos outros, o que que eu tenho? O elemento de baixo, ele está tendo que aguentar o elemento de cima. Então, na hora que eu dimensiono esse elemento que está embaixo, sabendo que ele tem a responsabilidade de segurar o elemento que está em cima, ele tem que segurar o peso do elemento que está apoiado nele, que está em cima, mais o peso dele próprio. Compreende isso? Então, o que que acontece? O engenheiro, quando começa a calcular um edifício, ele começa de cima para baixo, né? Onde o peso é menor. Então, por exemplo, lá no último pavimento do edifício, né? Eu tenho as paredes, não tem nada em cima daquelas paredes, né? Vai ter a laje, vai ter a cobertura, né? Mas é pouca coisa. Mas essas paredes, elas já vão ter que segurar o peso da laje e da cobertura, tá? As paredes que vão estar abaixo, no penúltimo andar, repara, elas têm que aguentar o peso da laje do último piso, mais o peso das paredes do último andar, mais a laje de cobertura, a cobertura. E aí ela passa todo esse peso que está em cima dela, mais o peso dela, para as paredes ou os elementos estruturais que estiverem abaixo. Vocês entenderam isso? Então, o que que acontece? Ele começa a calcular de cima para baixo, e conforme ele vai chegando no cálculo mais embaixo, né, os elementos estruturais vão tendo, quanto mais embaixo estiverem, vão tendo uma seção maior. Então, os pilares, por exemplo, né, lá em cima, o pilar ele vai de baixo até em cima, né? Então, a seção desse pilar lá no último andar é uma seção pequenininha, né? Esse pilar, se for redondo, vai ter um diâmetro em torno de 20 centímetros, né? Agora, aqui no térreo, um edifício de 15, 16 andares, aqui no térreo, esse pilar ele pode ter 80, pode ter 1 metro, dependendo, e até mais, dependendo da quantidade de pilar. Vocês entenderam isso? Então, conforme ele vem descendo, ele começa de cima para baixo, tá, Sofia? Mas conforme ele vem descendo, os elementos vão tendo, o Victor saiu da aula, os elementos vão tendo, né, uma carga maior, né, vai aumentando a responsabilidade, né? E aí aqui embaixo aumenta a seção, tá? Eu sempre dou um exemplo muito interessante, tá? Ali que isso fica muito evidente. Inclusive, um de vocês, se por algum motivo tiver que passar ali essa semana, ou semana que vem, antes da nossa próxima aula, e quiser tirar uma foto, pode tirar, para comprovar o que eu estou falando, né? Tem um edifício ali na Gonçalves Chaves, esquina Princesa Isabel, tá? Que no térreo tem uma farmácia, certo? Na frente tem aquele edifício que toma a quadra toda, que é térreo, antigo, um casarão antigo, que é uma igreja, se eu não me engano, e a faculdade, a FATEC, que é a faculdade Senai, né, do Senac. Em diagonal com esse edifício tem o Everest Center, bem antes da Princesa Isabel descer. Sabe aquela descida que tem os álamos, tem aquelas árvores assim? O pessoal que torce para o Brasil de Pelotas e vai para a Baixada e que vem do Fragata, e que vem do Areal às vezes também, né? Mas é mais comum do Fragata, desce de ônibus ali e desce a Princesa Isabel, né? É aquele edifício ali.
que aquele edifício tem? E aí, se vocês passarem por ali, vocês fiquem na calçada do Everest Center, de costas para o Everest Center, e olhem ele de frente, assim. Vocês vão ver que no térreo, o pilar do edifício, ele está aparente no térreo, depois do primeiro andar até o penúltimo andar, ele está escondido pelas paredes do edifício, mas lá no último andar, que eu suspeito que seja um salão de festas, né? Eu não conheço o edifício, mas só suspeito que seja, o pilar, ele está aparente de novo. Então, dá bem para ver, a seção que o pilar tem lá em cima é algo assim, com uns 20 centímetros. E a seção que o pilar tem aqui no térreo é mais de 80, tá? Então, isso comprova isso. Mas o que que eu quero dizer? Por que que eu estou nesse blá, blá, blá todo, tá? Ninguém vai passar ali pelo edifício antes da nossa aula, para a gente deixar a responsabilidade de tirar foto e nos mostrar, hein? Ninguém mora pelo centro, ninguém mora perto. Ninguém. Então tá. Deixa que eu moro no centro, Gabriel. A Luísa também. Então, de máscara, tá? Ó, a Luísa mora pertinho. Sai ali de máscara, tá, Luísa? O Gabriel, e tira essa foto. Eu não sei o nome do edifício. Numa esquina, na Gonçalves com Butuí, fica a Coordenadoria de Educação, né? E esse edifício, ele tá na outra esquina. Ele tá na esquina da Gonçalves Chaves com Princesa Isabel, tá? Então, assim, faz isso, se posiciona assim, longe, tira a foto, tá? Mas vai de máscara, tá? E cuidado para atravessar a rua também, porque é uma rua movimentadíssima, certo? Então tá, beleza. Mas por que que a gente está falando isso, né? Nós falamos em elemento construtivo, agora a gente está falando nisso, nesse exemplo aí. Porque o que que acontece? Quando eu falo em peso, eu não sei se vocês, mas com certeza já tiveram aula de física. Quem é o professor de física de vocês? O Chico? O de agora eu acho que é a Luciana. Ah. É uma mulher, eu não sei o nome dela, mas acho que é a Luciana. E semestre passado foi quem? A Fábio? Chico? O Japa. Renata? Hã? Foi o Japa? Ai, não sei quem é. Tá, mas enfim, o que que acontece? Se vocês estudaram peso, massa, o que que a gente já sabe, tá? Se vocês não sabem, eu tô falando aqui. Peso é massa vezes a ação da gravidade, a aceleração da gravidade, não é isso? Então, peso é vetor, né? Ele tem uma flechinha que aponta para baixo, porque tem uma força no centro da Terra, que é a gravidade que está chamando. Se eu desconsidero a ação da gravidade, aí fica só a massa, não é verdade? Não é isso? Já estudaram isso, não estudaram? Então, se a gente consegue ver e entender que o peso, né, é um vetor, é uma flechinha, é uma força que está apontada para o centro da Terra, se eu digo que todos os elementos construtivos pesam, o que que eu estou dizendo? Né? Que existe no interior dos elementos construtivos estruturais da edificação, porque são esses elementos estruturais que têm a responsabilidade pela estabilidade da construção. Eu estou dizendo que no interior dos elementos estruturais existe um fluxo de carga, né? Que começa lá em cima, com uma quantidade pequena de carga, né? E aí vem descendo esse fluxo. Conforme vai chegando aqui perto dos elementos de fundação, esse fluxo é mais intenso. Ele tem uma quantidade de carga maior, né? Então, a tensão provocada pelo peso, né, nesses elementos de fundação aqui no térreo é muito maior do que a tensão lá em cima, né? Portanto, a responsabilidade é muito maior aqui embaixo, tá? Por isso, porque está segurando uma quantidade maior de coisa. Então, esses elementos estruturais, quando eu digo que esses elementos estruturais têm a responsabilidade pela estabilidade da edificação, eu estou dizendo que eles têm essa responsabilidade pela estabilidade, porque eles são justamente os elementos estruturais que estão promovendo o caminho desse fluxo até chegar nos elementos de fundação. Então, vocês já devem ter visto em técnicas 1, se não viram, eu estou falando agora, né? Qual é a responsabilidade e a função do elemento de fundação, seja direta ou indireta, uma sapata, uma estaca. É transmitir essas cargas,
né, que chega pelos elementos estruturais para o solo. Então, essas cargas, elas começam lá de cima, elas migram, elas descem, e aí aqui embaixo chega no elemento de fundação, e o elemento de fundação transmite, né, essa carga para o solo. E isso diferencia uma fundação direta de uma indireta, não é verdade? Vocês viram em técnica azul. Por exemplo, a fundação direta, que é uma sapata, ela só vai transmitir essas cargas pela base, pelo pé, né? E uma fundação indireta, que é uma estaca, por exemplo, que é profunda, ela transmite as cargas, né? Uma estaca é o lápis. Aqui em cima eu tenho um bloco, e em cima do bloco eu já tenho o pé do esqueleto de concreto do edifício, né? Então, todas essas cargas que esse pé do esqueleto está transmitindo aqui para a estaca, essa estaca está enterrada. Essas cargas, elas vão fluir pela estaca, e elas vão ser transferidas para o solo pela base da estaca, mas elas também são transferidas pela lateral da estaca, que a gente chama de fuste. Isso acontece quando a fundação é profunda, né, e indireta. Quando a fundação é rasa e direta, aí transmite só pela base, que é o caso de um bloquinho ou de uma sapata, tá? Então, por que que esse entendimento é importante da gente ter nessa primeira aula? Porque a alvenaria, ela pode ter a responsabilidade de ser, né, ou de compor os elementos estruturais, se ela for alvenaria estrutural, certo? Se ela não for alvenaria estrutural, significa que a edificação tem um outro conjunto de elementos construtivos que vão ter essa responsabilidade de guardar esse fluxo de carga para dar estabilidade para a edificação, correto? Aí, se a alvenaria não for estrutural, tem esse outro elemento, que é o esqueleto de concreto, pode ser estrutura metálica, pode ser estrutura de madeira. Aí a alvenaria ela vai estar só fechando os quadros, vai estar só tampando os buracos. Ela não tem fluxo, certo? Ou tem muito pouquinho, que é só o que ela mesma provoca, né? E uma outra tensãozinha pequena, qualquer, de parte desse elemento estrutural que pode tocar para a alvenaria, mas não é responsabilidade pela estrutura, tá? Se ela é estrutural, ela está compondo elementos construtivos que vão guardar esse fluxo, que vão ter esse fluxo no seu interior, correto? Então, se for estrutural, não pode tirar. Imagina, é o mesmo que tirar o pilar ali no térreo. O edifício cai. Claro, né? Imagina, é um elemento de apoio. Eu tenho carga migrando por ali para a fundação e de repente eu pego e tiro fora aquele pilar. O edifício vai cair. A mesma coisa vai acontecer. Se a alvenaria for estrutural e eu tirar uma parede com alvenaria estrutural, pode cair, né? Pode cair. Mas não pode tirar, tá? Correto? Muito bem. Vamos voltar então ao nosso material. Aqui. Ó, qual é o conceito que esse outro autor aqui dá, né? A gente só fez um parênteses ali para entender estrutura e não estrutura, né? Esse autor aqui, ó, o Júlio Salgado, né? É um livrinho muito bom, né? Que eu tenho aqui também, vou mostrar para vocês depois. Ele diz o seguinte: as vedações verticais podem ser entendidas como um subsistema do edifício, constituído por elementos que dividem os ambientes internos, controlam a ação de agentes indesejáveis, intrusos, animais, ventos, chuvas, poeiras, ruídos e quaisquer outros, constituindo suporte e proteção para as instalações dos edifícios. Mas repara, o que ele está falando aqui, o conceito dele, o item do livro era alvenarias, mas o conceito que ele dá não é de alvenaria, percebam isso? Ele está dando um conceito de parede, de elemento construtivo, que faz a proteção, que não sei o quê, que dá privacidade, protege dos intempéries, não sei o quê, das intempéries, compreende? Então ele está dando aqui um conceito dos elementos construtivos, né? Paredes, e não das alvenarias especificamente, certo? Então, o conceito de alvenaria que a gente vai ter qual é? Uma técnica construtiva com a qual a gente materializa os elementos construtivos, certo? E como é que é essa técnica construtiva? Hein? Isso é importantíssimo. Então, como é que eu identifico que aquela técnica construtiva é uma alvenaria? É assim, quando eu tiver sempre, né,
a associação de vários elementinhos assim iguais, um do lado do outro, depois começa a repetir em cima de novo um do lado do outro, repete em cima um do lado do outro. Quando eu repito vários elementos iguais, certo? Para compor o elemento construtivo, eu vou ter alvenaria. E aí eu posso unir esses elementos iguais com argamassa, eu posso unir com barro, né? Ou eu posso fazer junta seca, não colar esses elementos com nada, certo? Aí a gente costuma chamar o nome da alvenaria com junta seca é cantaria, tá? Vocês já devem ter visto algum documentário ou lido algum material. Na colônia tem muito muros de cantaria. Na serra, aquela arquitetura italiana, arquitetura de imigrante, né? Tem muito cantaria. O pessoal fazia a base assim da casa toda com pedra, no junta seca, encaixando uma na outra. E aí depois fazia o entrepiso de madeira e a estrutura da casa de madeira lá em cima, né? A gente vai chegar lá, tá, Raul? Nós já vamos chegar lá porque tem o processo de executar. Isso, a aula vai nos conduzir a isso. A gente já vai chegar lá. Então, como é que eu sei se é alvenaria ou não? Se tiver, né, a associação de vários elementos iguais, vários tijolos iguais, várias pedras, né? Eu tenho alvenaria, tá bem? Certo? A gente já vai chegar lá, tá? Então, aqui, ó, uma síntese do que é alvenaria de vedação e alvenaria estrutural. Vedação utilizada para fechamento de vãos ou delimitação de áreas, né? Simplesmente, não tem função estrutural. E a alvenaria estrutural é quando o elemento que ela materializou, né, tem a responsabilidade de guardar esse fluxo de carga que eu falei para vocês, não tem responsabilidade pela estabilidade do edifício, tá? Aqui, muito bem. Esta alvenaria aqui, que vocês estão vendo, deixa eu ver aqui para quem eu vou perguntar. A Maria Eduarda voltou? Maria Eduarda, Maria Eduarda nos passou a perna hoje, legal, né? Não tá aqui. Tá aí, teu microfone tá ruim? Respondeu no chat. Tá, tu nos diz aí, o que que tu acha que é essa alvenaria aí, ó? Essa alvenaria aqui, ela é uma alvenaria de vedação ou ela é uma alvenaria estrutural? Pode responder pelo chat, se tu não está conseguindo liberar o teu microfone. Vocês estão vendo? Marley, tá vendo essa alvenaria aí? Sim, tô. O que que tu acha que é essa alvenaria aí, Marley? Estrutural ou de vedação? Ah, professor, se eu falar, eu vou meio que acabar chutando, então eu não sou capaz de opinar. Ué, chuta. Tá, eu direi que é de. Não sei. Eu não quero chutar. Olha aqui, ó. Não tá vendo ali viga? Olha aqui, ó. Viga de concreto armado, ó. Pilar de concreto armado. Tá vendo? Então, essa construção aqui, ó, ela tem um elemento estrutural que tem a responsabilidade pela estabilidade dessa edificação aqui, que é de concreto. Então, essa parede, ela tá só fechando esse vão aqui, ó. Aí esse vão aqui tem duas aberturas, ó. Estão vendo? Ó, lá não tem abertura nenhuma, ó. Fechou o vão com tijolo. Então, aquela parede lá, essas paredes aqui, elas são só de vedação. Essa alvenaria não é estrutural. Por quê? Porque eu tenho um esqueleto de concreto que faz a estrutura desse edifício. Entendeu? Então, uma das questões que eu perguntei naquela avaliação diagnóstica que eu pedi para vocês fazer, né? A alvenaria na casa de vocês, acha que é estrutural a parede ou de vedação? Aí teve gente que me respondeu, de vedação, porque tá marcando lá em cima a viga. Eu tô vendo a viga, né? Eu tô vendo o pilar. Bom, se tá vendo a estrutura, né? Ela é de vedação, tá? Bueno, vamos seguir. Aqui, ó. Ó, e essa alvenaria aqui? Ela é de vedação ou ela é estrutural? Deixa eu ver quem é que vai me responder isto. Deixa eu ver. A Giovana. Giovana,
Tá aí, Giovana? Oi, tô aqui. Eu acho que é de estrutural. Eu também acho. Essa alvenaria aqui é estrutural, né? Então, eu não tenho nessa construção a separação, né, das paredes da estrutura. As paredes compõem a própria estrutura dessa edificação. Então, a alvenaria, ela tem responsabilidade estrutural. Não tem viga aí, não tem pilar, né? Não tem. Tá, mas se eu Professor, poderia... Diga. e esse tipo de alvenaria, ele aguenta a mesma quantidade de peso? Claro, a alvenaria estrutural aguenta muito mais peso, né, do que a alvenaria de vedação, tá? A alvenaria de vedação, com tijolo tradicional que a gente conhece, o maciço ou furado, ela não pode ser, esses tijolos não podem ser utilizados para fazer alvenaria estrutural, tá? Mas a gente já chega lá, porque tem duas coisas, né? A alvenaria estrutural tem uma norma, que daí ela te diz as dimensões do bloco, o tipo de bloco, o tipo de argamassa, né? Inclusive, a atividade que eu vou propor na aula de hoje é de alvenaria estrutural, né? A gente depois vai explicar ela. Eu vou explicar, vou mostrar para vocês o que eu quero que vocês façam. Mas assim, eu já fiz alvenaria estrutural com tijolo comum, né? Por quê? Porque o tijolo comum, ele tem resistência. O que eu não posso é, é colocar mais peso do que a resistência que o tijolo possui. Aí não vai dar certo, né? Mas enquanto eu avaliar que aquele material com o qual, né, aquele componente com o qual estou fazendo as paredes resiste, eu posso dar peso. Claro que respeitando os coeficientes de segurança, né? A gente nunca extrapola, nunca chega muito perto, né? Mas então, a alvenaria, ela pode ser estrutural com tijolo comum, furado ou maciço, né? Agora, a norma de alvenaria estrutural, ela pode ser com tijolo, desculpa, a alvenaria estrutural, ela pode ser com tijolo comum, maciço e furado, se a gente levar em consideração o conceito de alvenaria estrutural. Mas pela norma de alvenaria estrutural, não, eu não posso utilizar o tijolo furado e o maciço comum. Tem que ser o bloco estrutural de concreto ou de cerâmica, que é essas fotos que vocês estão vendo aí, né? E aí tem vários tipos de bloco e tal, e aí a gente faz as paredes, né? Prepara os reforços verticais, os horizontais, concreta tudo junto, e depois concreta a laje, ou traz a laje pronta com guindaste, bota no lugar, e depois segue construindo em cima, né? Isso é alvenaria estrutural, tá bem? E ela tem uma outra facilidade que não precisa depois rasgar as paredes para colocar os dutos das instalações, porque como o tijolo, os dutos, eles ficam na vertical, a gente vai colocando os dutos por dentro dos blocos, tá? Bueno, então essa aqui é a alvenaria estrutural. E essa aqui? E essa alvenaria aqui, ó? Oi aí. A Antonelli chegou. E essa alvenaria aí, hein? Que alvenaria é essa? Que alvenaria é essa aí? Quem é que vai me responder essa? Deixa eu ver aqui. Guilherme Antuarte. Guilherme, Oi, tá oi. aí? O que tu acha? Essa alvenaria aqui é estrutural ou não? Ou de vedação? Essa aí eu acho que é estrutural. Eu também acho. Eu também acho. Mas aí que caso a gente tem aí, ó? É isso? Ela é estrutural no conceito, né? Por quê? Porque ela, de fato, se eu tirar uma parede dessa aí, o que tiver em cima, que vai ser a cinta, e depois a cobertura, pode ser prejudicado, né? Mas claro que, se considerar a norma de alvenaria estrutural, ela não é, porque ela não é feita com bloco estrutural, ela não é feita com argamassa estrutural, não tem os reforços internos, verticais e horizontais, né? Mas é uma construção, assim, de uma edificação térrea, não tem pilar nenhum, né? Então, ela é a própria estrutura. Então, pelo conceito, ela é estrutural. Vocês entenderam isso quando eu estou falando que pela norma ela não seria, porque ela não está usando os blocos e argamassa, mas pelo conceito, pela lógica da coisa ela é, hein? Concordo com o Guilherme. Olha aqui, ó, aqui tem uma amarração, ó, aparece a cabeceirinha dos tijolos que vão para lá para fazer aquela parede do que provavelmente seja um banheiro, uma portinha de 60, né? Aqui o camarada nem fez viga verga, que é aquela viga em cima da abertura, ele botou umas barrinhas ali, fez um taipá. Eu não gosto de taipá, né? A amarração, ó,
amarradinha, junta, bonitinha. Aqui, ó, é uma construção metida à besta. Olha aqui, uma janela de canto, né? Eu até colocaria aqui um apoio maior para essa viga aqui em cima dessa janela, porque viga, janela de canto, a gente tem que dar um apoio grande, né? Mas metida à besta, isso aqui, ó, uma alvenaria super mega tradicional, com bloquinho maciço, né? Um tijolinho maciço, simples, tá? Mas então, essa diferença nos conceitos, tá? Raul, precisa ficar. Precisa ficar. Se as paredes compõem a própria estrutura, mesmo que seja uma casinha pequena, né? Ela tem aspectos e características de alvenaria estrutural. Eu não posso tirar. Se eu tirar o que está em cima, cai. Ela está apoiando o que está em cima, né? Ah, mas eu vou tirar só uma parte, eu vou abrir uma. Bom, aí tem que avaliar se isso vai prejudicar ou não a estrutura. Tem que fazer avaliação. E a gente, né? Os arquitetos, engenheiros técnicos de edificações existem exatamente para isso, né? Tem que avaliar, tem que ver se dá ou não, tá? Mas pela norma, essa alvenaria ali que vocês viram, né? Ela, pela norma, ela não seria entendida como alvenaria estrutural, porque ela não está sendo feita com bloco estrutural, nem de cerâmica, nem de concreto, tá? E também não utilizou os processos, né, da alvenaria estrutural, tá? Muito bem, vamos lá, vamos adiante. Então, aqui, respondendo o tio Raul, foi o Raul ou o Guilherme que me perguntou como é que faz a alvenaria, hein? Tá todo mundo assim, mas eu quero saber como é que faz a alvenaria. Foi o Raul que perguntou, não foi, Raul? Foi, tá, respondeu no chat. O que acontece, tá? Então, a gente já sabe que a alvenaria, eu vou levantar um elemento construtivo, seja uma parede, por exemplo, associando vários elementos que são idênticos, né? Beleza. Como é que a gente faz isso? Tá? Vamos lá. Execução das alvenarias. Marley, estão vendo aí? Tá aparecendo? Sim. O Andrés chegou. Tá. E aí, Andrés? Chegou cedo, hein? Chegou às 3, a aula era às 2. Que maravilha. Olha só. Execução das alvenarias, tá? Deve seguir rigorosamente as indicações do projeto, óbvio, né? Porque o posicionamento desses elementos construtivos que eu vou fazer com a alvenaria, eles vão constituir a planta que alguém projetou, né? Depois, quando tiver tudo construído, isso vai ter a cara da casa que o projetista quis dar. Então, evidentemente, a gente tem que seguir o projeto, né? A gente tem que seguir também os traços de argamassa, que nós já vamos falar sobre os traços de argamassa. Vãos e demais detalhes que venham a fazer parte. Onde tem janela tem que botar, onde tem porta, né? Então, sempre a primeira fiada a gente faz completinha para garantir o nível, né? E aí a gente faz a marcação, onde é que tem porta ali na primeira fiada, tá? Então, a primeira coisa do processo de execução das alvenarias. Executar a primeira fiada toda completa sempre, que a gente chama de fiada de marcação, tá? Segundo ponto, né? A gente vai colocar um elemento desses que são idênticos e que nós queremos associar, né? Nós vamos colocar um do lado do outro, depois em cima, tá? Como? Né? Como? Aí a gente chega nas características da junta, ó, tá? Então, assim, eu tenho junta de assentamento, que é essa junta aqui horizontal, sobre a qual eu assento os tijolos, e eu tenho a junta de amarração, que é essa aqui que fica na vertical, tá? Então, assim, essas possibilidades aqui de junta, ó, considerando que isso aqui é em vista, parede pronta, essas juntas aqui a gente não recomenda. Tu pode fazer de forma decorativa o que tu quiser, mas aí tu vai estar usando um mix assim do conceito de alvenaria para revestimento, não é o caso, né? A amarração que a gente recomenda e que tem que ser, que é a correta, é essa aqui, ó, junta amarrada. Essa aqui é a junta que a gente recomenda. Não dá para posicionar os tijolos dessa maneira aqui, ó, tá? Porque daí a junta vai ficar em prumo, ó. Não pode. A junta, ela tem que desencontrar. Então, ela está aqui na primeira fiada, na segunda, vai estar o meio do tijolo em cima. Depois volta a junta, depois vai ter um outro Por que tijolo. ela não pode ficar, Por quê? nesse caso, em prumo? Pelo seguinte, né?
tu tens dentro desse elemento construtivo tensões, né? Ainda mais se esse elemento construtivo for parte da estrutura. Tu imagina o fluxo de carga que tem dentro desse elemento construtivo, porque está segurando o que está em cima e passando para quem está embaixo. Daí, se tu faz uma amarração assim, tu enfraquece. Se tu faz uma amarração assim em prumo, ó, tu enfraquece, entendeu? Ela não tem a mesma capacidade de segurar essa tensão. E aí vai aumentar a quantidade de fissuras, trincas e muito normal. Daqui a pouco, por exemplo, uma casa térrea, né? Tu construiu com uma amarração assim, emprumada, ó, em prumo. E aí o teu solo cedeu um pouquinho, o teu elemento de fundação foi junto com o solo, a viga lutou, mas não conseguiu segurar e cedeu um pouquinho, né? Se a tua parede tivesse sido feita com essa junta no prumo, foi o Davi que perguntou, é certo que vai separar e vai fazer duas paredes, entende? Vai rachar, tá? Agora, se a tua parede foi amarrada desta forma, tu cria uma trama e isto oferta ao elemento construtivo uma capacidade maior de resistir às tensões. Entendeu? Então a amarração que a gente recomenda é sempre assim, ó. Juntas que a gente recomenda é amarrada. Tu vais intercalando a junta, tá? A gente não faz assim aprumada, certo? E qual é a espessura da junta, né? A gente sempre diz lá em aula de prática, e provavelmente vocês vão ser meus alunos em prática também. É um dedo, tá? De 1 a 2 centímetros é a junta, tanto de assentamento quanto de amarração. Assentamento é a junta horizontal, sobre a qual a gente assenta o tijolo, e a vertical é a de amarração. Um dedo, tá? E antes da gente passar para o procedimento executivo, para ver como é que é de fato que faz essa alvenaria, eu quero ver com vocês traço de argamassa, tá? Professor, Diga. aqueles dois últimos ali, tá certo? Esses dois aqui? É. Não, isso aqui seria para, eu acho que pavimentação, entendeu? E, e também para revestimento, para decoração, entende? Isso aqui não tem como fazer, tá? Não tem como fazer. Tu até, por exemplo, vou fazer uma alvenaria de vedação que não tem função estrutural e eu quero que essa alvenaria ela fique aparente, tá? Eu não vou rebocar. E aí eu quero fazer um desenho. Aí tá, mas não tem função estrutural, tá? Não é uma alvenaria assim que se responsabilize pela estabilidade. É aquele tipo de alvenaria que não vai ter tensão nenhuma, né? Aí eu posso inventar umas coisas diferentes, tá? Mas assim, fica só como possibilidade, assim, quase que decorativa, entendeu? A amarração para executar uma alvenaria, ela é, a junta para executar uma alvenaria é a amarrada, tá? É essa aqui, ó. Certo? Certo, Rodrigo? Então, assim, a argamassa, nós podemos fazer alvenaria com junta seca ou fazer com argamassa, tá? A, a gente costuma, assim, eu faço com junta seca, se por alguma razão, né, eu tiver a intenção de fazer isso, se vir uma intenção de projeto, que é uma intenção estética, quero fazer uma citação, arquitetura da colônia, arquitetura colonial, arquitetura não sei o quê, arquitetura de imigrante italiano, caso contrário, entendeu? Se é na rua, um galpão, um muro, junta seco, é alguma coisa assim, uma estação, alguma coisa que eu quero fazer. Mas caso contrário, junta seca é ruim. Por quê? Porque fica muito espaço entre os elementos e aquilo ali fica juntando sujeira, fica juntando bicho. A gente não recomenda, né? Mas não é proibido fazer, tá? Não é proibido, né? Mas também tem menos resistência, né? Dependendo do material que for utilizado e fica esses espaços vazios, tá? Que são ruins para a proliferação de coisas e tal. Então, assim, o que a gente vai combinar? Nós vamos fazer alvenaria, associa elementos iguais, colando eles uns nos outros, né, com um composto que a gente usa na construção civil, que é a nossa argamassa, certo? De largada, nós precisamos dizer o seguinte: a argamassa não é aquela coisa esbranquiçada que o pedreiro pede e que o pedreiro chama de argamassa, que é aquela mistura, aquilo é só uma mistura pré-pronta de areia e cal, certo? A argamassa que a gente diz aqui é o composto da construção civil que, entre outras funções,
tem a função de colar os elementos iguais que estão se associando na técnica alvenaria. Tá bem? Qual é a dosagem correta para fazer essa argamassa para eu poder levantar essa alvenaria? A dosagem é 1, 2, 8. Então, utilizando o mesmo recipiente, eu vou medir os materiais com esse mesmo recipiente, né, para fazer essa argamassa na betoneira nessa proporção. 1 recipiente de cimento, 2 recipientes de cal hidratado, certo? Se comprar o virgem, vai ter que queimar na obra, né? Aí vai ter que ter lá um tanque para jogar o cal virgem, botar água e deixar ele reagir. Aí vai queimar. Aí no outro dia, tu usa ele queimado em pasta, né? Mas não precisa ter esse trabalho. Já compra hidratado, né? Então vai ter 1 recipiente de cal, 2 de cal hidratado e 8 vezes esse mesmo recipiente de areia média, tá? Essa é a dosagem da argamassa para levantar a alvenaria. E é o mesmo traço padrão, por exemplo, para fazer aquela camada mais espessa do revestimento argamassado, que o pedreiro chama de reboco, a gente chama de emboço, porque a gente gosta de falar bonito, né? Também é um 2,8, só que para o reboco, lá para o emboço, não é areia média, é areia fina, tá? Por norma, também seria areia média, mas a gente aqui na região está tendo um problema com granulometria de areia, e os pedreiros têm reclamado muito, se tu comprar média para rebocar é impossível, né? Então eles estão pedindo fina. E às vezes a gente mistura também. A gente bota um pouco de fina e um pouco de média, tá? Mas é a mesma dosagem, 1,28, certo? Então mistura, vai colocando água aos poucos, né? Tem também como calcular a quantidade de água, né? De mencionar. Faz a argamassa. E aí vai levantar a alvenaria, tá? Mas eu queria chamar a atenção para 2 coisas. Fala. Eu me perdi. A dosagem de 128 seria para fazer a argamassa da construção. Oi? Essa dosagem de 128 seria para fazer a argamassa da construção. Isso. É a dosagem para fazer a argamassa para levantar a parede, para fazer a alvenaria, tá? 128. A estrutural, no caso, né? Oi? É para fazer a alvenaria estrutural. A alvenaria estrutural é assim, a primeira fiada, que é a fiada de marcação, a gente faz uma argamassa só de cimento e areia, que é uma argamassa bem forte, porque a primeira fiada a gente tem que nivelar, né? Se a gente usar argamassa industrializada para fazer a primeira fiada, a gente não vai conseguir nivelar, porque para nivelar, alguma parte dessa primeira fiada vai ter que ficar com uma camada um pouquinho maior de argamassa. Se a argamassa estiver muito fluida, a gente não vai conseguir fazer o bloco parar, porque o bloco é muito pesado. Então, a primeira fiada a gente faz com cimento e areia, 1:4, 1:3. No entanto, as demais, a gente utiliza a argamassa industrializada e estrutural, porque ela tem uma resistência um pouquinho maior e é específica para alvenaria estrutural, tá? Isso é que a norma recomenda, certo? Então a gente compra aquele saco de argamassa pronta, argamassa industrializada, só bota a água, mistura e faz, e começa a levantar os blocos, tá? Tem como usar argamassa... A primeira fiada a gente faz uma camada de cimento e areia, só de 1:4, 1:3, e depois usa a dosagem de 128, né, para fazer o resto da estrutura. Não, na estrutural tu não vai usar 1,28. A estrutural tu vai comprar argamassa industrializada, que ela tem uma resistência maior, tá? Na alvenaria tradicional, feita na obra com tijolo tradicional, o que a gente vai fazer? Tu pode fazer a primeira camada também com cimento e areia, tá? Que é para poder nivelar essa primeira camada, essa primeira que tu faz na marcação, e as demais tu faz com 1,28. Se não tiver nenhum problema de nível a tua viga, porque nós vamos fazer as paredes em cima da viga, tu sabe que tu não vai ter problema em nivelar, tu pode usar a própria 1,28, tá? Mas tem uma vertente na engenharia, Davi, tem alguns engenheiros e alguns autores que recomendam fazer alvenaria de cimento e areia, juntando os tijolos só com cimento e areia até a terceira fiada, todos, para deixar ela um pouco mais resistente à ação da infiltração da água, né? Eu não sou dessa vertente. Eu acho que faz a viga, impermeabiliza bonitinho, conforme a gente estava vendo lá na primeira etapa. Feita a impermeabilização, já começa a levantar, mas faz a primeira fiada marcando ela, né? E se não tiver grandes problemas de nível, já faz até a primeira fiada com Nivelação. 2,8.
faz até com 2,8, tá? Obrigado, professor. Tá? Não tem problema, pode perguntar sempre, tá? Então, o que que acontece? O que que eu quero falar para vocês aqui agora, ó? Argamassa 128, que é o padrão para levantar alvenaria, tá? Eu tenho como deixar essa argamassa, esse é o traço médio, tá? Mas eu posso deixar essa argamassa mais forte, certo? E eu posso deixar ela mais fraca, tá? Como que eu faço isso, certo? Aumentando ou diminuindo a quantidade de aglomerante. O que que é o aglomerante da argamassa? Vocês viram em materiais de construção, né? Ou estavam vendo. É o cimento e a cal, né? Então, a argamassa tem aglomerantes, que é cimento e cal, e tem o agregado, que é areia, né? Então, se eu quero deixar a argamassa mais forte, eu tenho que aumentar a quantidade de cimento e cal. Como é que eu aumento a quantidade de aglomerante para deixar a argamassa mais forte? Eu aumento a quantidade de aglomerante para deixar a argamassa mais forte, diminuindo a quantidade de areia, certo? Até quanto eu posso diminuir? Até 6. Então, eu posso baixar de 1,28, fazer 1,27, e eu posso fazer 1,26. Eu não posso fazer menos do que isso. Se eu fizer 1,25 ou 1,25,5, o que que vai acontecer quando essa argamassa secar? Ela vai fissurar muito, a ponto de evoluir a fissura para trinca. A argamassa vai craquelar toda. Ela vai ficar cheia de rachadurazinha assim, né? E aí isso vai dar um trabalho desgraçado para o pintor depois, porque ele não vai conseguir já de cara trabalhar com massa corrida. Ele vai ter que fazer uma massa fina, uma argamassa fina, e tapar essas trincas. Olha a trabalheira. Esperar secar para depois trabalhar com a massa. Ele triplica o trabalho dele. Então, o pintor abre um bocão desse tamanho se a argamassa tiver sido muito forte a ponto de trincar, tá? Porque, naturalmente, mesmo usando argamassa com traço 128, Andrés, o que que acontece? Depois de seca, vai fissurar. Mas é aquela fissura que a gente não percebe. A gente só percebe aquela fissura, que é anormal, depois que o pintor passa a primeira camada de tinta, que é o selador. Primeira camada do processo de pintura, que é o selador. Aí a gente consegue perceber a fissura. Mas é normal, não evoluiu para trinca, né? Agora, quando a argamassa ficar muito forte, ficar com menos de 6 de areia, vai trincar, tá? E aí é um problema, tá? E eu posso fazer argamassa mais fraquinha. Como? Diminuindo a quantidade de aglomerante. E como é que eu diminuo a quantidade de aglomerante, que é cimento e cal? Aumentando a quantidade de areia. Então, eu posso ir do 1,28, eu posso fazer um 2,9, está dentro de norma, e eu posso fazer um 2,10. Tá? Até 1,210 está dentro de norma. Mas eu não posso fazer mais de 1,210. Por quê? Porque a argamassa vai ficar muito fraca. Aí sabe o que que vai acontecer se a argamassa ficar muito fraca? Depois dela curada, vocês vão conseguir assim fazer um buraco nela com o dedo. Ela fica fraca a este ponto, tá? Então, pessoal, a argamassa, o padrão é esse: 1,28. Certo? Eu quero dizer para o Davi não ficar preocupado, porque a atividade que eu vou propor é sobre alvenaria estrutural. Então, essas especificidades de que tipo de bloco utilizar, como é que faz o detalhamento, fiada par, fiada ímpar, que a gente tem que detalhar, e também detalhes de argamassa, tá na atividade, tá? Que eu vou dar o link ali para vocês pesquisarem e a gente já fala nela, tá bom? Voltando à atividade, falei na junta, falei da argamassa. Ok. Uma outra coisa importante, antes da gente ver o procedimento executivo, é o seguinte: a gente tem que saber que a forma como eu vou colocar esse tijolo na confecção da fiada da alvenaria vai resultar na espessura da parede, tá? Então, assim, tem duas classificações, duas formas de fazer a classificação do posicionamento do tijolo, né? Eu tenho cutelo, frontal e atição, alguns autores falam isso. Então, essa possibilidade aqui, ó, estão vendo aí eu apontar com o mouse, seria cutelo, tá? Tijolo em pé, assim, ó, colocado nessa direção, né? Ó, construído no sentido de sua menor espessura. Assim, posicionar o tijolo assim, ó, deitado, nessa direção aqui, seria a frontal, certo? E essa possibilidade aqui, ó, de fazer a parede com ele assim, ó, na maior espessura,
ele vai atravessadinho assim, deitado, seria a tição, tá? Então, tem autores que falam cutelo frontal e atição, e tem outros autores que consideram assim, ó. Então, quando é a cutelo, tem autores que falam uma vez em pé. Esse aqui, uma vez deitado. Assim, uma vez e meia. Faz uma parede mais grossa, ó. Repara, ele tem atição e tem mais uma frontal lá, maciço, é uma vez e meia. Uma vez, fazer dobrado assim, meia vez, entende? Então, vocês vão encontrar as duas possibilidades na bibliografia. Aqui em Pelotas e no curso de edificações, o que a gente mais utiliza, né, em termos de nomenclatura, é isso, é cutelo, que seria essa possibilidade aqui, ou essa, se for com maciço, ó. A frontal, que é assim, ó, se for com furado deitado, ou assim, frontal também. E a tição, é quando ele é assim. Com furado a tição, até pode, mas geralmente tu faz com furado a tição quando tu não queres rebocar, porque rebocar uma parede com furado a tição é quase impossível. Tu reboca de um lado, quando tu vai rebocar do outro, tu joga argamassa assim e a parede gospe a argamassa na tua cara, né? Claro, porque fica com pressão ali, né? Então não é usual, mas pode fazer se não for rebocar, tá? Todo mundo entendeu essa diga. O professor, mas em quais situações, por exemplo, tu vai querer usar uma argamassa mais forte, uma argamassa mais fraca, e em quais situações tu vai querer utilizar Não, Raul, um tijolo, não, cutelo, tição, etc. argamassa mais forte ou mais fraca, tá? Sempre tu bota isso na cabeça. Eu vou te dizer uma coisa, quando me formei em arquitetura, claro, eu já tinha feito edificações, mas tinha colegas que formaram, até hoje, tem arquitetos, claro, ninguém é obrigado a saber, porque tem arquiteto e engenheiro que trabalha com construção civil, tem outros que não, né? Mas, assim, é muito comum ter engenheiro e arquiteto que não sabe traço de argamassa, né? E nem traço de concreto. Não sabe. Só qual é o traço? Não sabe, né? Então, assim, coloca na cabeça. O traço padrão normatizado é 128 e pode fazer isso o resto da vida. Tu vai estar fazendo um traço médio que fica muito bom, porque o pedreiro consegue trabalhar direitinho, né? E a argamassa não fica fraca, ela fica boa e ela fica resistente. Mas tem clientes que são chatos, né? E que vão querer argamassa mais forte, e que vão querer que tu faça mais forte. E aí tu vai diminuir a quantidade de areia. É o único caso. Caso contrário, não há necessidade, né? E argamassa mais fraca pode acontecer, por exemplo, está com pouca areia, entende? Aliás, está com pouco cimento. Assim, bah, será que eu vou conseguir terminar isso que eu tenho para fazer com esse cimento que eu tenho aí? Bom, por norma, tu pode diminuir a quantidade de cimento no traço, aumentando a quantidade de areia. Então tá com pouco cimento, né? E tu quer terminar uma parede que tu começou na obra. Tu quer entregar aquelas paredes aquele mês, porque o carpinteiro já tem que começar a fazer forma, não sei o quê. Mas, bah, será que eu consigo? Tu precisa de um rendimento maior de cimento, entende? Aí tu aumenta a quantidade de areia. Mas tu não pode passar de 1, 2, 10, entendeu? Mas assim, e sempre que, sei lá, por alguma razão, eu preciso de uma argamassa mais resistente, né? Mas geralmente, quando a gente precisa de uma argamassa mais resistente, a gente daí faz só cimento e areia, 1:4, 1:3, tá? A gente não faz com cal, a gente tira o cal, né? E sei lá, por exemplo, fazer um muro de arrimo, tá? O que é muro de arrimo, né? Vou construir num terreno e o terreno tem esse nível aqui, tá? E aí o terreno do lado está mais alto. O camarada aterrou mais. Então, eu sou obrigado a fazer aqui nessa encosta o que a gente chama de muro de arrimo. O muro de arrimo é aquele muro que tem uma das funções é segurar essa diferença de nível. Não vai deixar que o terreno do vizinho desbarranque para cima do meu, né? Então, esse é um caso que a gente recomenda uma argamassa mais resistente. Agora, se tu vai fazer uma argamassa para fazer essa alvenaria só com cimento e areia, ou tu vais fazer ela com cimento, cal e areia, com pouca areia, depende da indicação do projeto, tá? Isso é muito relativo. E a mesma coisa, só um pouquinho, Davi, a mesma coisa, Raul, eu falo em relação ao posicionamento do tijolo. Depende do que o projeto determina para a espessura da parede. Antigamente, o plano diretor de Pelotas mandava as paredes externas com 25, a gente conseguia fazer 25 com maciço atição,
entende? E as internas com 15. Aí era as externas com maciço atição e as internas com maciço afrontal. O tijolo maciço não é que seja proibido utilizar, mas o furado, ele te dá uma qualidade melhor de conforto ambiental, né? Pela camada de ar que ele concentra e tal. Então, a gente está utilizando muito tijolo furado agora, né? Eu mesmo não lembro qual foi a última vez que eu fiz alguma coisa com tijolo maciço, né? E o furado, se tu quiser fazer a parede externa, por exemplo, maior, tu tem que usar ele numa posição, e a interna tu usa cutelo. Então, se tu usa as externas, tu vai usar furado em tudo, mas as paredes externas tu vai usar ele deitado, e as internas tu vai usar ele a cutelo. Tu não vai conseguir amarrar. O encontro das paredes tu não consegue amarrar. Então, a gente tem que amarrar fazendo um pilarzinho, um pilaretezinho que a gente chama. A gente encosta, né, as quinas dessas paredes, né? E aí bota uma tábua por fora assim e bota concreto, uma barrinha. Não é um pilar com função estrutural, entende? Mas ele só faz o fechamento ali para amarrar, porque a gente não consegue sobrepor as fiadas, né? Porque o encontro das paredes a gente tem que fazer isso, a gente tem que sobrepor as fiadas para fazer a amarração, né? Mas o que determina o tijolo que a gente vai empregar e a posição com a qual a gente vai fazer a parede, né, a alvenaria? A especificação do projeto, né? Não tem outra maneira, tá? Respondi a tua pergunta? Respondeu. Mas também, só mais uma questão. Faça. A forma como tu vai colocar esses tijolos interfere alguma coisa na estrutura? No caso, resistência ou coisa do Interfere, tipo? claro. Por exemplo, tijolo, claro que sim. Muito boa pergunta. Olha aqui, ó. Se eu vou fazer a alvenaria com tijolo furado a frontal, deitado, essa parede vai ficar muito mais resistente do que se eu fizesse com ele a cutelo, porque a cutelo a parede vai ficar mais fina, tá? Então é óbvio que tem menos resistência a cutelo se for deitado, tá entendendo? Interfere, sim. Então, quem é que determina isso? Quem faz o projeto. Aí, às vezes, o camarada fez o projeto, pensou uma parede assim. Aí, mas eu não quero pilar, não quero viga. Aí manda dimensionar, né? Aí, no meu caso, que não faço a estrutura, aí o engenheiro diz, ó, Bernardo, essa parede aqui, tem um reservatório, sei lá eu, tem não sei o quê, vamos fazer ela com tijolo deitado, porque eu preciso de maior resistência. Então, claro que influencia, tá? Com certeza. Agora, se é uma parede só de vedação, não tem função estrutural, né? Tu não vai te preocupar muito com isso, a não ser que seja uma parede grande, um pano grande, porque daí ela pode ficar ela mesma, faz ela fraca, entende? Pela dimensão que ela vai ter, né? Por exemplo, tijolo maciço a cutelo, entendeu? É impossível tu fazer uma parede com tijolo maciço a cutelo. Entende? Uma vez eu vi só umas divisórias assim entre bacia sanitária, camarada fazia com tijolo maciço a cutelo, e mesmo assim uma trabalheira desgraçada. Tinha que botar ferrinho assim nas juntas e tudo mais, mas é muito difícil, né? Muito difícil, tá? Davi, tu ia falar alguma coisa? Sim, professor. Eu tenho uma dúvida sobre o muro de arrigo. É que eu sou carioca, né? Então, lá tá no morro, né? Aí, assim, tem algumas casinhas sem morro, são mais altas, são terrenos são mais baixos, muitas vezes acontece esses deslizamentos, tudo que bate esses deslizamentos, eles poderiam ser evitados se eu tivesse colocado um muro de arrivo na... Isso é muito relativo, tá? Isso é muito relativo. Primeiro, assim, o muro de arrimo, a princípio, é aquela parte que fica visível acima da viga, segurando essa diferença de nível, tá? É uma solução que é utilizada, assim, por ser economicamente viável nesse caso, mas em desníveis pequenos, né? Em desníveis maiores, tem outras técnicas, né? Parede de diafragma, enfim, tem um monte de coisa que tu pode fazer, né? Estaqueamento, mas é para fazer uma contenção mais profunda, né? E aí isso é muito relativo, porque daqui a pouco tu tem um morro imenso, tu faz lá em cima uma contenção achando que isso vai te ajudar, e daqui a pouco não é suficiente, sei lá eu, essa composição de solo tem uma composição diferente, tem uma composição, e aí vem tudo, enfim, tem que ver a composição do solo e ver até onde tu vai fazer esse escoramento, entende? Mas isso até tem
uma vertente da engenharia que estuda solos, né? E que vocês vão estudar solos também, embora um pouco superficial, mas é o ramo da engenharia, tá? Aqui, ó, pessoal, vamos dar sequência, senão a gente não vai conseguir terminar, porque daí eu fico falando lorota, contando história, e a gente precisa terminar, né? Então, olha aqui, ó. A primeira fiada, tá? Aqui, essas fiadas, elas estão sendo feitas com blocos estruturais, ó. O vermelho é de cerâmica e o outro branquinho é de concreto, né? Agora, eu não sei se essas paredes, elas têm a função estrutural, tá? Pode ser que elas estejam sendo feitas com esse bloco, mas elas não têm a função estrutural, tá? A marcação, tu vai cuidar das dimensões com a trena e o alinhamento com a linha, tá? Alinhamento, nível, prumo e esquadro fundamental, tá? Procedimento executivo, certo? Vamos matar aqui a aula, tá? Quem é que tinha me perguntado como é que faz? O Raul? Procedimento executivo, tá aqui, ó. Então, como é que funciona? Olha aqui, ó. A gente tem aqui em cima, ó, tá? A gente tem, digamos assim, o método pedreirão, tá? De fazer. E aqui embaixo, a gente teria o método de técnico edificações, né? Mas repara, ambas as possibilidades, elas são corretas e podem ficar bem feitas, tá? Mas assim, aqui, ó, o método pedreirão, tá? O camarada primeiro vai fazer a primeira fiada toda, tá? Toda a primeira fiada. Aí vai marcar onde tem porta, onde não tem. Depois de marcar toda a primeira fiada e deixar ela toda no nível, e aí é importante que a gente entenda isso, nível é quando está absolutamente na horizontal, certo? Prumo é para atestar que aquilo está na vertical, né? Esquadro é o encontro de dois elementos com ângulo reto, pode ser duas paredes, pode ser uma parede e um piso, né? E o alinhamento faz com que a gente tenha alinhamento, né? Que as coisas, de fato, fiquem compreendidas numa linha, né? Num alinhamento. Então, assim, sabendo trabalhar nível, sabendo trabalhar prumo, alinhamento, esquadro, camarada constrói a alvenaria, né? E constrói bem feitinho, tá? E eu diria até que constrói qualquer coisa, não é só alvenaria, tá? Mas tem que saber o que é o nível, o que é o prumo, o que é o esquadro e o que é o alinhamento, tá? Muito bem. Então, fez a primeira fiada, aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer os cantos, as extremidades, tá? A prumada guia. Aí ele vai levantar tijolo em cima de tijolo, olha lá, ó. Sempre fazendo assim a junta amarrada, ó, né? E ele vai levantar batendo o prumo, conferindo o prumo, para isto ficar bem na vertical, tá? Depois que ele fez as extremidades, certo? Os cantos, na prumada certa, no prumo, o que ele vai fazer? Ele vai esticar uma linha aqui, ó, de ponta a ponta, ó, e vai preencher este espaço. Ó, quando ele for preencher este espaço, ele não vai mais se preocupar com o prumo, porque o prumo ele já bateu nos cantos, que ele já fez 5, 6 fiadas nos cantos. Depois que ele fez os cantos no prumo, ele só joga a linha e ele preenche esse espaço aqui, ó, acompanhando a linha, tá? Olhem para mim aqui uma coisa. O que acontece? Que é importante, tá? Uma vez, o camarada é um pedreiro de alvenaria, sabe fazer alvenaria. Aí, o que ele fazia? Botava a argamassa ali em cima da fiada, e aí ele alisava assim com a colher a argamassa. E aí vinha com tijolo e só encostava ali em cima, tá? Ele não estava assentando, tá? Não estava assentando. Então, assim, aqui está a fiada que ele fez antes. Ele tem que pegar a argamassa com a colher, botar aqui em cima, sabe? E passar assim dos dois lados, para que ela fique triangular, assim, a argamassa. Ela tem que ficar triangular aqui em cima, né? Aí ele vem com o tijolo úmido, ele tem que molhar o tijolo, e ele bota a argamassa numa extremidade. Ele segura o tijolo e ele encosta aqui, né? Ele vai encostar no tijolo que já tinha ali. E aí ele vai bater aqui, ó, e vai acomodar o tijolo até ele ficar a aresta dele perfeitamente alinhada com a linha que está esticada. Quando ele bater no tijolo para arrumar, cuidando a junta de 1 a 2 centímetros, a argamassa que ele tinha colocado para assentar o tijolo vai borrifar dos dois lados, assim, vai fazer uma bochecha. Não tem como evitar isso, tá? Aliás, isso tem que acontecer.
Aí, quando fizer a bochecha, ele passa a colher dos dois lados e junta essa argamassa e bota na macieira. Se ela cair no chão, ele tem até, se ele botou uma lona, uma tábua, e ele não demorar muito para pegar, ele pode pegar e aproveitar na macieira essa argamassa, diminuir o desperdício. Mas essa bochecha dos dois lados, quando ele apertar o tijolo, ela vai fazer. E por que que ela tem que fazer? Para o tijolo ficar colado, assentado. Não se faz assim, não se arruma a argamassa e depois apoia o tijolo em cima, sem pressionar. Porque senão ele não gruda, entende? Ele não gruda. Depois que puxa a argamassa, vocês vão ver que não vai estar assentado, ele vai estar solto, entende? Então tem que fazer isso, tá? E aí preenche. Bueno, vai preencher tudo, vai fazer a parede, tá? Como é que fica o nível? Ele nivelou a primeira fiada quando ele fez a marcação. Depois ele faz a fiada, que é a fiada de baixo da parede, né? A fiada que vai a pedra de peitoril, a janela, ele tem que nivelar de novo. A fiada de cima da porta, ele nivela também, porque tem a janela, tem as viguinhas de cima da janela, de cima da porta. E a última fiada, que é a que vai receber a viga cinta, né? Para o carpinteiro não abrir uma boca desse tamanho e reclamar que a parede está torta, tá? Bueno, mas tem uma outra maneira de levantar a parede que é assim, ó. Tu usa uma régua graduada de cada lado. Claro, tem que garantir que a graduação deste lado está em nível com a graduação deste lado aqui, para a parede não ficar torta. Mas aí tu posiciona uma e antes de posicionar a outra, tu confere o nível, né? E aí tu vem levantando todas elas no nível iguais. É outra possibilidade de fazer também. A técnica de botar argamassa e assentar o tijolo é a mesma. Tu só vai mudar aqui a relação, né, com a linha, tá? Para tu poder fazer, né, a tua fiada bonitinha no alinhamento e no prumo, tá bem? Aí a régua aqui também tem que ficar no prumo, certo? Essas são as duas maneiras de fazer. Quais são as ferramentas básicas, assim, né? Tirando essa régua graduada aqui que a gente chama de escantilhão, e tem empresas que têm muitos escantilhões, né? Vamos fazer um condomínio, fez uma laje, tem muita alvenaria para fazer, marca a primeira fiada e eles montam aqueles escantilhões, vários assim ali, e aí é uma tropa fazendo alvenaria, né? Então, além do escantilhão, o básico, tu tem a mangueira de nível para conferir o nível, né? Pode usar também o nível de bolha, mas para tu conferir o nível certinho, colocar a linha e garantir que esteja nivelada é a mangueira de nível, né? Tu tem o prumo de face para garantir a prumada, a linha de pedreiro para depois fazendo a fiada de acordo com a linha, guiado pela linha, né? E as ferramentas que o pedreiro utiliza, ele vai pegar argamassa na macieira, o servente vai trazer argamassa da betoneira e vai botar na macieira. E ele tem a colher e o fratache que ele usa, né? Sem deixar de estar, evidentemente, com os EPIs, tá? Perguntas, questionamentos. Ó, já estamos em quase 20 para as 4, né? A nossa aula teria que terminar agora, porque nós começamos 5 minutinhos antes. Mas como eu fui paciente no início, deixa rapidamente, só chamar a atenção de algumas coisas aqui, é rápido mesmo, prometo, né? Porque a maioria eu já falei, tá? Então, olha aqui, ó. Primeiro aspecto, as paredes apoiadas sobre vigas ou lajes contínuas devem ser levantadas simultaneamente. Tá, se por acaso tu está trabalhando em cima de uma laje e uma equipe começa a trabalhar muito mais do que outra, tu tem que cuidar para que naquele lado não fique mais de 1 metro do que aqui, porque isso pode gerar uma tensão diferencial, assim, sabe, na tua estrutura. E se a estrutura é nova, isso é perigoso, tá? Então, a ideia é levar sempre junto. Ao lado da parede a ser erguida no chão, aqui a recomendação é que use uma lona ou uma parede do lado da parede no chão, que é para a argamassa não ter contato com sujeira quando ela cai, quando ela borrifa e ele não consegue pegar, para ele conseguir aproveitar, tá? Mas assim, se ele deixar muito tempo aquilo ali parado, vai reagir e ela vai secar, então a gente não recomenda que isso seja utilizado, tá? A argamassa excedente das juntas será cuidadosamente raspada, tá? É isso, para ele poder aproveitar, né? Quinto, no caso de juntas frisadas é quando a gente limpa a junta. Então, esse autor, ele recomenda, ó, o Júlio Salgado, ele recomenda que a gente faça a limpeza das juntas umas 2 horas depois de assentar. E, evidentemente, que tu tenha cuidado, né, na hora de limpar, para não deslocar o tijolo ou o bloco que tu assentaste, né? Porque se tu botar muita força, ele vai desgrudar, né?
E essa limpeza a gente faz com uma madeirinha e um preguinho, né? Daí passa assim, é um T, passa ele, fica toda ela com a mesma profundidade bonitinha. Então, se eu não vou rebocar a alvenaria, vou deixar ela aparente, a gente tem que limpar junto, tá? Aqui o 6 eu não vou chamar atenção para isso, porque é uma coisa que eu não. Tá? 7. Em nenhuma hipótese os encunhamentos serão executados imediatamente. O que que é encunhamento, tá? Encunhamento, gente, vou olhar aqui para vocês. É assim, quando a gente faz uma alvenaria de vedação, ela está dentro de um quadro, né, do esqueleto estrutural da edificação, né? Então, a última fiada que vai tocar na viga lá em cima, a gente não faz com a fiada tradicional. A gente deixa um espaço maior e aí a gente assenta os tijolos assim inclinadinhos para fazer o encunhamento. O que que é isso? É que aquela viga, mesmo ela não transferindo o fluxo de cargas para a parede, porque a parede não é estrutural, a parede é de vedação, né? Ela vai ter uma flechinha. E essa flechinha vai provocar uma tensãozinha na alvenaria, na parede. Então, essa última fiada, assim, com os tijolos inclinados, que faz o encunhamento, né, ajuda a parede a resistir essas tensões, tá? É o encunhamento. A alvenaria estrutural não tem encunhamento, tá? Muito bem. Bom, aí a gente termina aqui a atividade, né, a aula de hoje, e eu quero chamar a atenção de vocês. Eu vou parar de apresentar aqui. Esse material ele tá lá no que acadêmico não, no Moodle, né? Tá? Ele está lá no Moodle, tá? Para vocês terem acesso. Eu quero falar um pouquinho sobre a atividade que também está no Moodle e que vocês têm que fazer, e vocês terão o prazo da aula semana que vem para fazer com a minha orientação, tá? Eu coloquei lá um link de uma empresa chamada Pauluze, site da Pauluze, que é uma empresa super mega parceira do curso de edificações. Quando vocês forem no microestágio, mais no final do curso, vocês provavelmente vão visitar a fábrica da Pauluze. É uma fábrica de blocos para alvenaria estrutural, tá? E é um site bem completo. Tem tudo lá, tem exemplo de projeto, tem exemplo de detalhamento, porque quando a gente faz projeto com alvenaria estrutural, a gente tem que detalhar a fiada par e fiada ímpar, porque elas se repetem, né? E aí a gente indica onde é que vai ter os reforços verticais, onde é que vai ser os reforços horizontais e tal, né? E os blocos de alvenaria estrutural, como eles são mais caros, eles são mais resistentes, são bem caros, né? É, eles são muito precisos. Não se admite maquita para cortar um bloco na alvenaria estrutural, né? Uma serra para cortar o bloco. Então, tu tem vários tipos de bloco, tá? Tu tem o bloco, por exemplo, 14, 19, 29, que é o mais usado. Tu tem o 14, 19, 14. Tu tem o 14, 19, 44, que é um grandão assim, que nos ajuda a fazer a amarração, né? O 14, 19, 14 a gente também usa para fazer as golas das portas, né? Para a porta não abrir, não bater na parede, né? E lá tem tudo. Então, assim, o que que eu estou propondo de atividade, que é a atividade assíncrona dessa segunda aula, né? E que vocês terão os 2 períodos do nosso próximo encontro para fazer com a minha orientação. Então, eu sugiro assim, vocês já estão tendo acesso à tarefa, já comecem, façam, e semana que vem me tragam as dúvidas, porque se ninguém fizer e quiser fazer, vai dar uma esculhambação, né? Então, tentem fazer com tranquilidade durante a semana, agora no final de semana, e quinta-feira da semana que vem, no horário da aula, eu vou estar aqui para orientar. Está programado para me mandar essa tarefa de volta até sexta-feira da semana que vem, hoje é dia 20, então dia 27. Até dia 27, às 11h30, vocês têm para me entregar ela, tá? E aí, o que que eu estou pedindo para fazer? Visitar o site da Pauluze e fazer o que seria um passo a passo para executar uma alvenaria estrutural, tá? O que que faz primeiro? Então, assim, a gente falou bastante sobre alvenaria estrutural aqui na aula, porque eu sei que vocês vão utilizar esse vídeo para fazer a tarefa, né? Então, faz primeiro, faz a marcação, o que que faz depois? E vai indo, e vai indo. Tem aquele bloco que tem já o furo, que é para a gente colocar a caixinha, que a gente vai fazer o interruptor, a tomada, né? A caixinha da elétrica 4x2, sabe? Então, vai fazendo. Então, eu quero que faça um passo a passo, como se fosse fazer paredes com alvenaria estrutural de uma obra hipotética, certo? Dúvidas? Coloquei o meu WhatsApp lá no Moodle para que vocês me chamem, tá? Então não precisa esperar
aula que vem para tirar dúvidas. Se estiver fazendo, quiser chamar no WhatsApp, pode. Se precisar, a gente faz rapidinho uma chamada de vídeo para eu ajudar, não tem problema, tá? Eu estando disponível, não tem problema. Então, já coloquei meu WhatsApp lá, que é para fazer o horário de atendimento, que o departamento recomendou que a gente também fizesse, tá bem? E aí, começamos 2h05, 2h06, estamos aí uns 5 minutos a mais do que o horário da nossa aula. Dúvidas, questionamentos e xingamentos. Vamos lá, vamos fazer. Eu ainda estou gravando. Aí depois que fizerem os questionamentos e os xingamentos, eu desligo. Davi, ficou alguma dúvida de encostas e muros de arrimo? Raul, em relação ao processo executivo? Nenhuma não, professor. Não, também não. Não tem mais nenhuma dúvida, não. Então tá todo mundo bem aí, tá todo mundo vivo, todo mundo tranquilo, então tá. Então, vamos à atividade, tá? Qualquer coisa me chamem pelo WhatsApp, tá? Fiquem bem. Tá, tchau, Fiquem bem. professor. Tchau. Tchau, professor. Tenha um bom Tchau, fim de semana. gente. Tchau, bom fim de semana.